Começamos a palestra agora sobre perispírito. Então, continuando sobre, complementando o que o Manuel já falou, ele já adiantou um pouco para mim. Então, vamos falar sobre o perispírito. Então, o que é o perispírito? O Manuel já comentou. Aqui diz assim, segundo o Livro dos Espíritos, item 6 da introdução, há no homem 3 componentes: o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, esse é o corpo físico. A alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. E o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, esse é o terceiro, é o perispírito. Então, diz no Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 6, o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. E como diz, é um envoltório semimaterial no sentido que é uma matéria mais sutil. É ainda matéria, mas é uma matéria mais sutil que a maioria de nós não enxergamos, nos seus médios que tem essa capacidade. E essa substância que é matéria etérea, ela é plástica, ela é porosa, ela tem várias propriedades que diferencia ela da matéria densa que a gente conhece, Então, voltando no que o Manuel também já falou nesse aspecto, aqui seria a representação do espírito, que a gente não sabe exatamente o que é, uma centelha, uma faísca, um foco de inteligência. Aqui, não sei se dá para vocês ver, está meio apagadinho, é o perispírito, E aqui o corpo material. Então, tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns, e pela alma participa da natureza dos espíritos. E o grifo é meu, E aqui a gente também pode lembrar da Trindade Universal, Então, o que o Manuel falou mais cedo, o que é espírito, o que é matéria, Se não é espírito, é matéria, Então, o perispírito é matéria também. E na Trindade Universal temos a outra, alguém faltando aí, quem sabe quem é? Deus. Exatamente. Então, seria a Trindade Universal, tudo vem de Deus, Então, temos aqui, na Gênesis, capítulo 14, item 7, o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou algo, como já foi dito antes. O corpo perispírito e o corpo carnal têm pois origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes. Então, os dois vêm do fluido cósmico universal, mas eles passam por modificações, Então, o corpo físico é uma matéria mais densa. Item 8, do meio onde se encontra, que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Quer dizer que varia com o mundo onde o perispírito está, no momento. Pode estar desencarnado ou encarnado, mas o perispírito vai ser formado por ação magnética, vai atrair os elementos daquele mundo onde ele está, que sejam compatíveis com o estado evolutivo daquele ser, E no item 9 diz que a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro.
Então, a partir disso, a gente conclui que a única forma da gente depurar o perispírito e passar para um mundo mais adiantado é através da transformação moral. Então, dependendo do grau de adiantamento moral, o ser vai, como eu já disse, por ação magnética, atrair os elementos para a formação do seu perispírito. Item 10, ainda na Gênese, os espíritos chamados a viver naquele meio, que eu já expliquei, tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu espírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele se encarna. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Também resulta que o envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior. Tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Então, quer dizer, a gente aqui nesse planeta, nossos perispíritos são únicos, cada pessoa tem um perispírito composto, né, a composição é única, e a gente pode ter um amigo que tem um perispírito muito mais etéreo que o nosso, dependendo se ele for mais evoluído, né? Mas eu imagino que a gente, né, como um todo, estamos mais ou menos no mesmo patamar, né? Lógico, por exemplo, Jesus, o perispírito dele deveria ser muito mais refinado, deveria ter no grau máximo. No grau máximo, né? exatamente. Tão transparente que parece não existir, como diz o livro dos Espíritos, na questão 186. E lembrando que esse refinamento, mesmo assim, foi tirado dos elementos do planeta, né? E, então, passando por trás. Então, a gente vai falar um pouco das funções, rapidamente. As funções do perispírito, né? Então, no livro Perispírito do Zalmino Zilmermann, diz que tem a função instrumental, que liga e possibilita a interação entre o mundo espiritual e físico. Individualizadora, ele reflete a identidade profunda do espírito em condições transitórias. Organizador, ele modela o corpo físico de acordo com o plano reencarnatório. Então, o nosso corpo físico é um espelho do perispírito, ele é modelado a partir do perispírito. Sustentador, ele transfere energia ao corpo físico, assegura estabilidade vital. A gente vai ver isso um pouco mais para frente nos outros slides. No livro Obras Póstumas, o Kardec diz que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E isso seria a função instrumental do perispírito. Então, ele faz o intermédio entre o espírito e o corpo, e assim o espírito pode daí agir na matéria, né? E ainda nas funções do perispírito, no livro dos médiuns, segunda parte, nós temos que esse segundo invólucro da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, nesse sentido, ele fala sobre a ação instrumental e também sobre a propriedade de sensibilidade global do perispírito, que o perispírito ele sente como no ser todo, né? Ele não tem ouvido e olhos, e assim, olhos que veem, ouvidos que ouvem. O perispírito todo sente tudo, né? Então, fala nessa questão. 55 diz: qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Então, de novo, fala da função instrumental e individualizadora, e também fala da propriedade do perispírito, que ele é basicamente indestrutível, né? Em todo nível evolutivo, mesmo no mais avançado, né? Como Jesus, por exemplo,
ainda conserva o perispírito, mas o perispírito se modifica, né, vai se adaptando. O espírito nunca fica com perispírito, sem perispírito. Sim. Jamais. E 56 diz que ele tem a forma humana, que é o que o Manuel falou antes, né? Ele tem a forma humana e quando nos aparece é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito separado de todas as partes do corpo se modela de certa maneira por este e conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Então, é aquilo que a gente acabou de falar também, que ele modela, né? O perispírito modela o corpo. No livro dos médiuns, ele diz, o perispírito é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, aqui Kardec fala sobre a importância do perispírito no nosso bem-estar, né, do bem-estar do corpo físico, como o perispírito afeta, né? E na época, lógico, era muito mais desconhecida essa relação, mas e ainda hoje né? Mas nós não sabemos. Então, falando um pouquinho de centros vitais, que também são chamados de centros de força ou chakras, em outras correntes. O centro coronário é o principal que recebe as energias de Deus, né, do alto. Então, a função dos centros de força ou vitais é captar as energias que vêm de Deus e vitalizar os corpos, tanto o perispírito, o corpo físico. E eles atuam como transformadores de energia, tornando-a mais condensada para ser utilizada no corpo físico. São associados ao corpo físico por meio de correspondentes plexos nervosos e glândulas endócrinas. Então, quando, por exemplo, no caso do passe, que em posição de mãos, né, a energia entra pelo coronário e ele desce e passa por todos os outros, porque eles todos se comunicam, né? E quando a energia passa pelos centros vitais, ela se comunica com o duplo etérico, que a gente vai ver já no momento, e depois passa para o corpo físico através dos plexos nervosos e daí as glândulas e depois vai na corrente sanguínea também. Então, aqui tem assim algumas propriedades, mas inclusive os centros vitais, algumas correntes, eles citam outros também. Por exemplo, aqui está faltando o básico. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele cita só esses daqui. Mas a gente tem outras literaturas espíritas que citam o básico também, né? Então, e aqui é só assim, um guiazinho do que cada um mais ou menos corresponde, mas é bem básico a explicação aqui. Vocês têm que estudar e se aprofundar nisso, porque tem muito mais. Por exemplo, o básico, tem um livro ótimo do Alírio Cerqueira Filho, que eu sempre menciono, chama Energia dos Chakras. Ele tem uma série, acho que de 3. E esse, em particular, fala da fé. E fala da relação do chakra básico com o cultivo da fé e a segurança que traz para o indivíduo, né? É ligado com isso, aquele chakra. Então, o coronário, ele é ligado com o plano espiritual, consciência espiritual, onde a gente recebe energia de Deus. O frontal, que é o cérebro, ele está ligado com o cérebro. Está ligado com a vidência, quem tem essa sensibilidade, o sistema nervoso endócrino, e também com o comando, ele comanda os outros chakras e o pensamento, né? Está ligado com o pensamento também. Laríngeo com a garganta, comunicação, respiração, glândulas tireoide e paratireoide, cardíaco com a emotividade, sistema circulatório, o esplênico, baço, energias vitais, sistema hemático, gástrico digestivo, assimilação de energias, e genésico com o sistema reprodutor, com energia criadora, equilíbrio físico e psíquico. Eles estão sempre ligados, eles estão ligados no aspecto físico e também no espiritual. Então, muitas das coisas, por exemplo,
sei lá, energia criadora. Esse seria a parte espiritual que o chakra se liga, né? Mas no plano físico, ele se liga com o sistema reprodutor. Então, todos os chakras eles têm essas propriedades que eles se ligam tanto com o sistema físico quanto o espiritual, né? E aí, aqui a gente vê os corpos sutis, e a gente vê que os corpos sutis estão ligados através dos chakras, né? E temos, então, o espírito, o corpo mental, ele é como o Manuel estava explicando sobre o pensamento e tudo isso. Quando o espírito emite essa força pensamento, ele cria esse corpo mental, que é um campo em volta, né, da gente. Então a gente pensa, cria esse campo. É o efeito da força no fluido cósmico universal e cria, né, essa como uma aura. E dependendo do teor dos pensamentos que a gente emite, os fluidos vão ser benéficos ou deletérios, e eles têm um impacto direto no perispírito. Então, tanto que se diz que o corpo mental molda o perispírito. Então, o perispírito ele é afetado diretamente pelo corpo mental, pelos nossos pensamentos. E daí o perispírito vai afetar, então esse afeta esse e esse afeta esse, né? E o duplo etérico está entre os dois, entre o perispírito e o corpo físico. E o duplo etérico, eu vou passar para o próximo para vocês verem. Aí, antes de passar para o próximo, né, aqui, o desencarnado só tem o espírito, o corpo mental e o perispírito. O encarnado tem todos eles. O duplo etérico, ele é próprio da pessoa encarnada. Quando a gente desencarna, ele dissolve e volta para o fluido cósmico universal. E tem esse intercâmbio, então, das energias. Os fluidos vão de um para o outro. Né, do espírito, do corpo mental, do espírito, e depois do corpo físico também comunica de volta. Né? E, então, o duplo etérico, ele também é chamado de corpo etérico ou duplo vital. Exteriorização de energias durante a aplicação do passe. Então, quando a gente aplica o passe, o aplicador de passe, ele doa alguma energia dele. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de passe mais tarde, mas o passe misto é uma mistura da energia da pessoa, do aplicador, com a energia espiritual que vem dos benfeitores. E a energia que a gente doa está no duplo etérico, está reservada ali. Né? Então, é um reservatório de energia composto de fluido vital, e é isso que a gente doa, né? E associado à produção de ectoplasma. Ele auxilia o equilíbrio entre a alma e o corpo físico, funcionando como um filtro de energias. Então, ele regula, é como se ele fosse a bateria, né? Ele regula o que a gente recebe dos outros corpos, passando pelo perispírito. Eu penso assim, eu gosto de pensar como se fosse uma bateria de celular, que quando o celular é novo, você carrega ele, tá uma beleza, ele carrega, né? Aí você usa, ele dura um montão, e você vai carregando e tudo bem. Aí o celular começa a ficar ruim e até que não carrega mais, vai carregando menos e um dia não carrega mais, né? Então, o duplo etérico, ele tem esse fluido vital que viabiliza a vida orgânica, mas ele também tem uma programação de quanto tempo nós vamos ficar encarnados. Então, quando começa a parar de carregar, aí, né, a gente se encarna. Se desintegra com a desencarnação, como eu disse antes. E outra coisa também, outra propriedade dele é que ele alimenta as formas de pensamento, como o Manuel está explicando. Quando a gente pensa, a gente faz esse campo mental, e a gente tem, às vezes, pensamentos físicos, não físicos, como é que fala? Fixos. Pensamentos fixos que são não muito bons, e você fica naquilo. O que está alimentando aquelas formas? É o fluido vital. Então, a gente se desgasta daí, né?
todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, todos os seres vivos possuem um duplo etérico, mesmo os que não são inteligentes, né? O duplo etérico, ele é simplesmente, ele não tem inteligência, né? Ele é simplesmente realmente a bateria, né? E eu tenho um tempinho ainda, então eu vou ver se eu consigo passar para vocês. Tem um videozinho. Não sei se mas se não tiver som, dá para ver. É só uma representação dos corpos. É uma espécie de não dá para ver. Bom, problemas técnicos. De qualquer forma, posso explicar. Bom, deu para ter uma ideia. Se vocês viram a imagem, então os corpos eles se sobrepõem, né? E a aura é o conjunto de tudo isso, esse campo que a gente forma em volta da gente, né? Que é as vibrações que a gente emite. E eu acho que é só nessa parte do perispírito. Alguém tem alguma pergunta? Tem ainda 2 minutinhos que a gente pode. O perispírito sendo um modelo organizador teológico, você quer explicar como funciona? Vou explicar alguma coisinha. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, inclusive eu tenho aqui, é legal que você me lembrou, disso, o André Luiz diz que detemos no corpo espiritual. Só um minutinho. Então, basicamente, nós temos no corpo espiritual células que correspondem às células do nosso corpo físico. Então, por exemplo, diz aqui, detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Recursos equivalentes não quer dizer que é igual, né? As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, etc. Então, nós temos todas essas células no perispírito. Quando no processo reencarnatório, é feito todo um planejamento e o perispírito vai daí, dependendo do nosso nível evolutivo, das coisas que a gente acumulou, a bagagem que a gente tem, ele vai passar essas informações quando o corpo vai se formar. Mas pelo pensamento do espírito? Isso. Inclusive, na hora da concepção, tem todo o magnetismo envolvido, que vai atrair o espermatozoide próprio, que tem as características próprias para fazer aquele corpo que é necessário, de acordo com o planejamento reencarnatório. Não sei se fica para dar uma... Está tudo programado, né? Sim. Mais alguma pergunta? Mais um minutinho só e a gente fecha. E quando a cura, né? Aí essa cura vai através do perispírito para o corpo. Sim. Sim, quando você recebe o passe, ele afeta todos os corpos, né? Ele afeta o perispírito, ele passa energia também para o corpo, pro duplo etérico, tudo isso. Mas a cura espiritual é feita no perispírito,
E aí é passado, isso a modificação, né, da padrão vibratório, tudo isso é passado daí para o corpo físico. Tudo é sempre no perispírito. E todas as doenças originam no espírito, né? Também. Ele funciona como um arquivo também, né? Isso. Tudo é registrado ali, né? As vidas É um passadas. banco de dados. Como se fosse um banco de dados.